Olá, Hello. Oi, E aí? oi gente, eu sou a Suelen. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Patrícia. Dá um oizinho aí. oi, Rayane Hello. e o Juan. E aí, galera? E esse é o nosso Pode Avaliar. Somos alunos do quinto semestre de Psicologia da UniFCV. E esse POD é resultado de um trabalho para obtenção de nota parcial na matéria de avaliação psicológica. E ela é ministrada pela professora Débora de Deus. Bom, para começar, a gente realizou uma entrevista com a pessoa que não é da área de psicologia, para saber como é a visão de uma outra pessoa sobre a avaliação psicológica. Para isso, a gente fez uma entrevista contendo 15 perguntas e a única coisa que a gente pediu para a pessoa é que ela não pesquisasse antes sobre avaliação psicológica. E a entrevistada foi uma mulher de 36 anos, ela é contabilista e ela apresentou umas respostas até bem satisfatórias. A gente estava imaginando que ela responderia umas coisas bem mais diferentes, né, do que ela respondeu. Vou começar então falando algumas das respostas que ela deu para as nossas perguntas. A pergunta 1 foi: você sabe o que é avaliação psicológica? Ela disse: eu acho que sim. A pergunta 2 foi: você já fez alguma avaliação psicológica? Aí ela disse que acredita que sim na terapia. A questão 3 foi: qual a finalidade da avaliação psicológica na sua opinião? E ela respondeu: identificar perfil psicológico, especialmente pontos a trabalhar ou a melhorar. Foi interessante, né, ver o que ela respondeu aqui. Ela correlacionou a avaliação psicológica com a terapia, porque provavelmente ela deve fazer terapia, né? E ela imaginou que nesse processo que ela trabalha com a psicóloga, ela deva ter feito, né, avaliação psicológica com ela. E ela foi bastante assertiva, porque ela mencionou que a finalidade da avaliação psicológica realmente é identificar pontos que podem ser melhorados e trabalhados. E a avaliação psicológica ela já recebeu bastante crítica, porque ela sempre acabava tendo uma finalidade muito taxativa. E parecia que o diagnóstico dela só definia a vida da pessoa e reduzia ela somente àquilo. E nós, como profissionais da psicologia, né, temos o direito de levar essa informação às pessoas e demonstrar que realmente a avaliação psicológica ela tem essa finalidade de identificar esses pontos para a gente poder melhorar e trabalhar um pouco. A gente depois perguntou para ela também quais as ferramentas que se utiliza, né, para fazer a avaliação psicológica, para ver se ela tem uma noção um pouco disso, e ela não soube responder muito bem. E aí isso a gente percebeu que é uma questão do sigilo, né? Então, assim, entra o sigilo nessas questões, né, de saber o que compõe uma avaliação psicológica, em qual contexto que é utilizado, que ferramentas pode ser utilizado. Daí nessas ela respondeu mais não sei, acho que conforme a necessidade. E a gente sabe, né, que o que compõe uma avaliação psicológica são várias ferramentas, não são apenas os testes como muitas pessoas imaginam. Então, a gente pode utilizar entrevista, observação, que mais, gente? Tem mais coisa? Os testes, né? Teste, avaliação, questionário, inventário. Entrevistas, né, no geral. Então, nessa parte, ela não soube responder muito bem, porque é uma coisa que é mais do conhecimento de uma profissional da psicologia mesmo. E aí é interessante observar que a gente começou a falar de testes e ela já começou a correlacionar com a avaliação. E quando a gente começou a falar desses testes, dessa avaliação, ela já, assim, que nem a maioria das pessoas, já associou com os testes do Detran, né? Da carteira. E é muito comum isso, porque o teste do Detran é muito antigo, se eu não me engano, é de 1962. Então começou assim, após a criação do curso de psicologia. É uma coisa assim que claro, não é tão antigo, mas que é normal as pessoas associar. Antes era conhecido como psicotécnico, só que hoje em dia percebe-se que já não se pode mais usar esse termo, porque a avaliação psicológica é um processo muito mais amplo. Ele não pode ser reduzido a um instrumento técnico. E aí a gente foi conversando com a entrevistada e a gente perguntou se seria possível burlar, seria possível
roubar no teste, digamos. E ela falou que sim, que acredita que sim, que ela começou a perceber que, eu vi na internet que como passar no teste, etc e tal. Enfim. Mas é só um comentário. Isso daí, tipo, é muito real, essa questão da gente precisa denunciar, porque esses dias mesmo eu e a Su viu que, tipo assim, tem gente no YouTube que não sei como conseguiu, tipo, a folha de resposta dos testes, tipo, de alguns testes famosos, e tava lá mostrando, tipo, como faz e tudo mais. E assim, gente, as pessoas não entendem o que é, não pesquisam de verdade o que o teste avalia e tudo mais, e acha que dá para burlar, acha que dá não sei o quê, acha que só olhar no YouTube. Tinha várias pessoas nos comentários, tipo assim, eu passei porque eu vi esse vídeo. Tipo, não, você passou porque você realmente estava com a atenção concentrada ali no momento. Sim, e basta dar um Sim. Google para você encontrar vários tipos de vídeo mostrando, corrigindo, dando dica de como passar, né? E já aproveitando essa deixa, enfatizar que os testes, eles são privativos de psicólogos. Somente os psicólogos podem aplicar e corrigir. Então, a pessoa que está lá gravando o vídeo, ensinando a burlar, né, o teste, se ela for psicóloga, ela tem que ser denunciada. E se ela não for psicóloga, você tem que denunciar mesmo assim, porque ela está tendo uma prática da qual não é inerente à profissão dela. Isso é regulamentado pelo nosso código, né? Então tem que ficar atento a isso. Pegando esse gancho que vocês falaram, essa ideia de burlar, como vocês falaram, né, ela é errada, né? Porque o teste ele não é uma prova com perguntas e respostas, né, como nós fazemos na faculdade. Uma prova aí, né, como se fosse a multi ali no final do semestre, né? Ele vai apresentar os seus resultados e os conteúdos do construto referente à individualidade daquela pessoa. Ou seja, ela é inerente a ela. A resposta, ela, como vocês disseram, ela não é encontrada em qualquer lugar, na internet, nos livros ou em qualquer outros meios, né? E a partir daí, ele vai dar o resultado se é inapto, se caso, melhor, inapto ou apto, né? E se caso ela for inapto, ela pode solicitar a devolutiva, que é o direito de todos os que fazem a avaliação psicológica. E a partir dali ela vai identificar os pontos que podem melhorar naquele momento. Por isso que nós fazemos, por isso que é feito a avaliação, né, psicológica. E aí, a partir daí, ela pode fazer uma reconsideração psicológica, que é o reteste, que é normalmente conhecido. A partir daí, como vocês também disseram, que ela pegou e falou, né, se somente o psicólogo pode aplicar a avaliação psicológica, como a Su falou, que só o psicólogo pode aplicar, né? E aí ela também falou que sim, que ela acredita que sim, ou seja, não teve uma resposta coercitiva, né? Ela falou, acredito que sim, então pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Então, e nessa questão dos testes também, a gente, essa noção de que o teste, sei lá, é uma coisa que taxa a pessoa, ou que ele é uma coisa que dá para ser burlada, vem muito com a história da psicologia também, porque o começo da psicologia, o começo dos testes, na verdade, era quando a psicologia ainda não era uma profissão, não era uma coisa regulamentada certinho. Então, assim, acabavam utilizando os testes de forma muito errônea. Não tinha uma coisa que validava se um teste de, sei lá, de inteligência era só para... Estava medindo o que, realmente? Quais eram os dados? Como que ele foi feito? Qual era o parâmetro que ele estava usando? Então, assim, vem essa noção de forma errônea por conta de um passado que realmente foi errôneo nessa parte, sabe? Então, hoje a gente tem um órgão, que é o SATEPSE, aqui no Brasil, para regulamentar só os testes. Então, eles colocam uma validade nos testes, se você vem um teste novo no mercado, eles vão avaliar e vão falar se ele realmente pode ser usado ou não. Então, se a gente, né, quando a gente se formar, a gente vai poder olhar lá, para conseguir testar a atenção concentrada. Tem lá a listinha de testes que a gente pode usar para conseguir avaliar esse conflito certinho. E é importante destacar também que a avaliação é muito ampla. É muito comum as pessoas reduzir a avaliação a teste. Mas não, tem todo um processo muito, muito, muito amplo e complexo. São entrevistas,
é observação, e é tudo documentado, tudo certinho. Não é só teste, gente. A avaliação não é só teste. Só pontuando ali também que todo mundo que faz avaliação psicológica tem direito a ter uma devolutiva. A psicóloga ela vai preparar um documento explicando certinho de onde ela tirou aquele resultado, ela vai pontuar os resultados de acordo com que a pessoa possa realmente identificar esses pontos a serem melhorados ou não. Então, a avaliação psicológica, ela realmente tem uma finalidade de desenvolvimento pessoal mesmo. A pessoa tem essa oportunidade de fazer um autoconhecimento, né? Então, percebe-se que é muito importante, né, a avaliação psicológica. É isso, pessoal, né? Esse foi o intuito do nosso trabalho, levar essas informações sobre a avaliação psicológica para demonstrar a validade desse processo. Nós todos estávamos falando, ele é muito importante, né? Não é simplesmente um mero teste qualquer. E aí, existe, como falaram também, existem várias regulamentações e muitos estudos para chegar nessa confiabilidade possível, né? Então, não é uma coisa que, tipo, eu acordei pensando sobre, né? Então, é um processo muito longo para se chegar a isso. Tá bom. Isso É isso, galerinha. Sim, obrigada. Esse foi o primeiro Até a vídeo. próxima. Esse foi o primeiro podcast do Pode Avaliar. E quem gostou, deixa o like. Compartilha.